gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast e eu tenho a honra de estar aqui com o Danilo. O Danilo é CEO da AB Brasil, que inclusive está de escritório novo e eu fui conhecer e está lindo. Então, Danilo, eu vou passar a palavra para você já, para que você ocupe o maior espaço aqui do nosso encontro. Conta de você, conta da AB Brasil. Se puder contar um pouquinho desse escritório novo também, tenho certeza que o pessoal vai gostar de ouvir. Bem-vindo! Obrigado, Cindy. O prazer é todo meu. Vou contar um pouquinho da história da empresa, um pouquinho da minha história. Eu sou fã da proposta do Alicerce, é um prazer estar com vocês. A AB Brasil é uma filial de uma multinacional inglesa chamada ABF de Associated British Foods. É uma empresa familiar, centenária, que tem presença no mundo inteiro e tem, debaixo do guarda-chuva da BF, tem mais de 90 empresas, e tem empresas desde varejo de moda na Europa, nos Estados Unidos, mas tem muitas empresas conhecidas do consumidor final, porque são empresas de consumo massivo, de alimentos, como é o caso no Brasil. A gente tem a presença aqui de Ovo Maltine, chás, Twinings, granola, Jordans e Flashman. Flashman, que está no Brasil há 90 anos, completando no passado, com uma presença muito marcante em fermentos e também uma história mais recente em mistura para bolo e chantilly. Eu estou no grupo há 15 anos, entrei no Brasil, entrei na BF para ser o executivo, para liderar a estruturação da filial de Ovo Maltine na América Latina, e nos últimos 6 meses, mudei de função dentro do grupo e hoje estou como CEO da AB Brasil, que é a empresa que originalmente foi criada no Brasil para dar vazão a toda a ambição do crescimento de Flashman, com ingredientes de panificação e confeitaria no Brasil todo. A gente, como a Cindy comentou, esse escritório novo, a gente estava com o sonho de fazer a mudança ainda no pré-pandemia, mas não foi possível, a pandemia acabou atrasando um pouco dos planos. A gente fez a mudança agora, então faz 1 mês e meio que, de fato, inauguramos. E mais do que simplesmente um escritório, a ambição era exatamente de trazer um espaço que ele fosse mais colaborativo, mais aberto, mais integração, e não só entre os colaboradores, mas que fosse uma grande praça de encontro com clientes, com fornecedores, com parceiros, e que a gente conseguisse trazer, já entrando um pouco no tema, toda a nossa ambição também de impacto social para dentro do escritório. Já era uma ambição desde o início. Legal, Danilo. A gente já está até dando um spoiler aqui, né? Que já a gente vai contar um pouco desse projeto que a gente está co-criando. Mas até chegar no projeto que a gente está fazendo junto, eu queria te convidar a falar um pouquinho da sua relação com a educação. Eu sei que ela não é de agora, eu sei que é uma relação que já vem de bastante tempo e que chegou no Alicerce, por sorte nossa, né? Na pessoa física, e agora chega também por meio da AB Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho desse seu caminho dentro da educação, por que que isso é importante para você, né? Eu acho que o Alicerce tem, né, números que são impactantes e tristes de uma realidade brasileira onde a educação fica ainda muito a desejar do que a gente entende como necessário, como ideal. E impacta de uma forma gritante e de norte a sul. Não é de hoje. Quando eu me formei em administração de empresas, sou de São Paulo, e nos meus 20 e poucos anos de idade, começo de carreira profissional, já era um assunto que eu me interessava, que me preocupava, e surgiu, acho que foi em 99, tinha um programa que na época, eu acho que continua ativo até hoje, era um programa que a Fundação Globo tinha lançado, chamava Amigos da Escola. E o Amigos da Escola era uma grande rede de voluntários para pessoas que tinham interesse de alguma forma de ajudar escolas públicas. Eu tinha uma próxima do meu trabalho, então todos os dias eu saía do trabalho
me inscrevi, me aceitaram como voluntário e eu fiquei alguns anos saindo do escritório e ia para fazer meu segundo turno na escola pública próxima, ajudar no que eles precisassem. Naquele momento, a necessidade deles era que eles não tinham biblioteca. É uma escola grande, estadual, mas que a biblioteca estava fechada há anos. E era por não ter quem arrumasse, faltava braço, não tinha alguns livros, alguns móveis, mas estava tudo muito desorganizado. Então foi meio mão na massa de vamos organizar. E aí eu chamei alguns amigos voluntários também. E o que era para ser só organizar e reativar uma biblioteca de escola, no final as demandas eram tantas que muitas vezes, por diferentes motivos, alguns professores faltavam e eles chamavam, você não pode ajudar e cobrir um professor aqui e lá. Então, aos poucos, eu também comecei a entrar e dar aula de matemática, de português, de inglês, do que aparecia para cobrir um professor que, de repente, não pôde estar naquele dia. E tinha crianças jovens que estavam ali com uma enorme deficiência, e era gritante perceber que, por mais despreparado que eu fosse, eu tinha algo a dizer, e poderia ajudá-los, seja como um reforço de pegar o que foi dado e o que foi entendido, e o gap realmente de aprendizagem era um retrato do que é o Brasil, de uma certa forma, até hoje. Se evoluiu pouco, infelizmente. E é interessante, né, que você, acho que desde aquela época já se deparava com esse déficit, né, e agora em termos de pandemia, tendo passado por várias questões aí nossas, né, de interrupção de aulas presenciais, pouco acesso à tecnologia, então também não foi fácil levar a educação para as casas de todas as pessoas, não foi possível, inclusive. Então, agora a gente está com uma lacuna ainda maior, né? Com um déficit ainda maior, e por Verdade. isso soluções como o Alicerce, que são soluções em escala, soluções de aprendizagem otimizada, né? E mais eficiente, são essenciais para a gente conseguir suprir algum déficit, né? E aí, queria aproveitar e puxar, assim, como que você se conecta ao Alicerce, né? Então, como foi esse chamado? Eu sei que você, na pessoa física, já era um apoiador, então, queria te ouvir falar um pouquinho disso também. Tenho 3 filhos, idades diferentes, percebi, senti na pele em casa como é que foi difícil, e eu numa família com todos os recursos para oferecer tudo do melhor para eles, e como foi difícil a aprendizagem à distância, e aí você consegue só imaginar qual a dificuldade de quem não tem a tecnologia a seu favor. Então, realmente, como você falou, a lacuna só aumenta. No meio disso, foi até antes da pandemia, eu tive contato com o Alicerce, através de um grupo que eu faço parte, de executivos, e me interessei pela metodologia, pela proposta. O que mais me encantou era porque você vê inúmeras soluções no mercado, de ONGs ou de empresas que montam modelos para ajudar a educação, e todos são super louváveis, mas muitas vezes você não acha uma forma escalável e nem economicamente replicável. Isso que eu achei o fantástico da metodologia, de ela ser eficiente, e no começo, olhando o projeto, parecia bom demais para ser verdade, né? Então eu falei, bom, eu vou entrar com apoiador na pessoa física, quero conhecer mais, comecei a me interessar de falar com as pessoas, entender como que é o dia a dia nesse contraturno, na aula, o que é ensinado, como é essa metodologia. E aí você vai entendendo que tem muita experiência, aprendizado por trás para realmente colocar isso em marcha. Então, entrei realmente como pessoa física, e aí, agora, nos últimos meses, né, já saindo do isolamento, voltando para o escritório, a gente se deparou com objetivos importantes dentro do que dentro da AB, a gente tem um grupo já há muitos anos, chamado AB Social, que é de fomentar o impacto social da empresa no entorno. E aí eu achei que era a hora de unir o útil ao agradável e juntar a B-Social com a experiência Alicerce. Demais.
Mas, eu tive o prazer de conhecê-los, né, e conhecer o pessoal da B Social e entender, assim, esse propósito que vem de dentro mesmo, né, porque a gente vê o ESG chegando, então, que já não é uma pauta nova, né, mas agora ficou cada vez mais falada e cobrada, né, dentro do mercado, e dá para perceber que de você vem algo porque faz sentido e não só porque é uma pauta importante, né? Então, é, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, assim, como que chegou o ESG para vocês? Vocês têm sido, né, tem uma cobrança do mercado? Como que é isso, né? Porque a gente vê que muita gente acaba se adaptando porque o mercado cobra e tá tudo bem também se for por meio dessa provocação, né? Que bom que o mercado está indo para esse caminho. Mas fico com essa curiosidade de te ouvir falar sobre isso. Assim, como que Claro. esse G chegou, né? Como que isso tem chegado para vocês? Realmente acho que tem muita discussão sobre o ESG, o quanto é verdadeiro, o quanto que não é dentro das empresas, né? Se cunhou até o greenwashing como realmente um termo de muitas empresas que acabam sendo mais falando do que fazendo. Eu acho que de tudo, apesar das polêmicas, eu acho que é super positivo que o mercado tenha abraçado mais o assunto e se fale mais hoje. A gente tem, eu te comentei no início que a BF é uma empresa familiar e centenária, e desde 58, então já faz bastante tempo, existe uma fundação da família, da qual metade dos dividendos da ABF no mundo sempre vai para a fundação, e nesse período já foram doados em programas sociais mais de 7 bilhões de reais em investimentos. Só nesse ano de 2021 foi meio bi de reais em programas sociais em diferentes áreas, e boa parte deles na Inglaterra, onde a gente tem a nossa sede. Mas, então, já existia uma prática dentro do grupo bem forte, bem disseminada, de ter um retorno à sociedade, de alguma forma, e não só na parte social. Então, existia já há muitos anos investimentos importantes de meio ambiente, investimentos muito fortes de governança, e a gente sempre foi reconhecido aqui no Brasil como uma empresa com padrões de governança extremamente altos. Agora, o ESG, nós também somos, eu falei que a gente é uma empresa familiar, mas é uma empresa de capital aberto. E o mercado acionário no mundo começou realmente a colocar muito mais demanda no ESG. A gente passou a reportar tudo isso que era feito antes e que não estava organizado num reporte. A gente passou a fazer reportes de sustentabilidade nos últimos 2 anos. Os reportes trazem medição de tudo, então são centenas de indicadores para olhar a saúde do negócio em cada uma das letrinhas, e isso começou a tomar um tempo relevante também dos times pelo mundo. Então, eu diria hoje que talvez algo perto de 20% do meu tempo já esteja ligado ao ESG, em diferentes graus. Para fazer tudo isso funcionar, rodar, a gente criou no Brasil, dentro da B Brasil, comitês para cada uma das letras, para o E, para o S, para o G, para sustentabilidade, para o social e para a governança, e subcomitês dentro do social para cobrir não só a parte de AB social, mas também toda uma agenda de inclusão e diversidade. Então, a gente criou 5 pilares, e desses pilares tem um comitê para cada um dos pilares. E aí, cada um desses comitês são formados por voluntários, colaboradores. Eu participo ativamente de vários deles, e a gente se reúne a cada 15 dias para, primeiro, fazer um diagnóstico de onde estamos e montar um plano de ação. E com a B Social não foi diferente. Daí a gente começou, então o que mudou um pouco, se tinha uma tradição na empresa, isso se tornou muito mais forte nos últimos 2 anos, por esse empurrão do mercado. E eu acho que a gente, no final das contas, a gente faz tudo isso. Eu diria que tem 3 ângulos. Você pode falar, no final, por que investir no SG? A primeira resposta é porque é o certo. Assim, porque é o correto a se fazer, porque é o que a gente... numa empresa, e independente do tamanho, você não está só fazendo produto ou fazendo serviço, mas você tem um alcance, um impacto no entorno, no seu ecossistema,
muito maior do que uma pessoa física. Então, eu, Danilo, pessoa física, consigo ter um impacto quando eu levo isso e uso a empresa a meu favor, eu multiplico as ações. Então, a empresa tem que dar vazão. É claro que, além de fazer a coisa certa, você tem uma pressão, uma demanda do mercado, e eu acho que é bom que isso aconteça, porque clientes e consumidores começam a pedir a origem do alimento, a certificação do produto, a responsabilidade social na produção, a pegada ambiental. Então, tem um terceiro componente que é conectar com o nosso colaborador. Então, o SG me ajuda a dar propósito, né, das pessoas virem trabalhar todos os dias conosco, não só porque a gente eleva o nível da confeitaria ou panificação brasileira, o que também ajuda, mas porque a gente tem um impacto no social, no ambiental, em melhorar o nível de governança no Brasil. Então, são muitas dimensões. Ótimo, que bom te ouvir falar, assim, eu acho que, né, você dentro do lugar que você ocupa, assumindo essa responsabilidade, não só porque o mercado pede, mas porque para você é importante, eu acho que é uma chave de virada, talvez, das lideranças, né, que a gente espera aí para o Brasil e para o mundo como um todo, né, então é muito bom te ouvir. Eu fiquei aqui, né, refletindo enquanto você falava, sobre o quanto também a educação, o social, né, tudo isso se conecta, e o S, especialmente, né, do social, do social, que envolve colaborador, que envolve comunidade ao redor, né, que envolve diversidade. Então, a gente está falando aí, né, muita gente atrela o S do ESG só ao projeto social, mas tem a ver com o colaborador, e você traz muito esse olhar também, né, para dentro. E a gente está aí com uma iniciativa de levar o alicerce para dentro, né, do escritório, que é esse escritório que você traz, essa vontade de ser colaborativo, de envolver todo mundo, de ser um ponto de encontro, e vai ser um ponto de encontro que também vai levar, né, uma sala de aula do alicerce. Então, acho que essa conexão também com pessoas de comunidades que não tiveram acesso, né, à educação básica de qualidade dentro do escritório da AB Brasil, podendo aprender, podendo trocar, eu acho que tem uma riqueza também, né? Então, queria te ouvir falar um pouco dessa iniciativa, mas também, assim, o que você acha que a educação, dentro do seu mercado especificamente, né? Qual a importância da gente cuidar da equalização do básico mesmo, né? E de, claro, capacitação técnica, mas a gente percebe que muitas vezes a capacitação técnica ela não consegue cuidar daquilo que é o essencial, né? Então, como que você vai ensinar muitas vezes a bater um bolo se muitas vezes a matemática, né? Quanto de ingrediente vai nesse bolo, essa habilidade não está sendo desenvolvida. Então, queria te ouvir também fazer essa conexão com a educação dentro do seu mercado. Com certeza. Essa é uma das riquezas do negócio. A gente está muito conectado no dia a dia do brasileiro. Então, imagina que a gente vende fermento para todas as indústrias de pães do Brasil, quase todas, indústrias de pães de forma, mas também a gente fala com 60 mil padarias no Brasil e treina milhares desses padeiros todos os anos em como melhorar a técnica de fazer pão e confeitaria. E também falamos com milhões de consumidores que fazem pão e bolo em casa, usando os nossos produtos. Então, a gente está muito inserido nesse dia a dia, seja ele profissional ou doméstico do brasileiro, né? Muito desse... quando eu falei que a gente está no novo escritório, eu acho que até o termo escritório não reflete o que a gente quis fazer ali, né? Eu costumo falar para o pessoal que aquilo é mais... A ambição era de construir uma grande praça de encontros dentro do nosso ecossistema, e vamos ampliar isso, porque a ideia de algo estanque, onde o colaborador vai para passar 8, 9 horas por dia ali, vai das 9 às 18, ele é simplista e pobre, quer dizer, tem que ser maior que isso. Então, para isso, a gente pegou e construiu um espaço que tem uma academia de panificação, confeitaria ali dentro, então o escritório cheira pão, cheira bolo todo dia, tem gente com mão na massa, tem as áreas de trabalho, mas tem áreas tem a cozinha, o café,
o chá é a área central do escritório também. Então, a gente pensou e falou, como que a gente traz aqui para dentro, né? Não só o colaborador, mas traz clientes, traz padeiros, traz consumidores, traz clientes, mas traz fornecedores e traz o social. Então, precisava achar um parceiro que pudesse, que tivesse expertise de como levar gente que precisa de um conhecimento e a gente pode aportar o espaço, as facilidades todas desse espaço e o calor humano, né? Assim, eu quero que quem quer aprender esteja do lado de quem pode ensinar e que, com certeza, toda pessoa que ensina aprende talvez mais do que quem está ali como aluno. Então, nós temos 150 colaboradores em São Paulo nesse espaço que se beneficiarão tremendamente de ter ali, todos os dias, uma sala de aula alicerce nas nossas dependências, interagindo e diariamente. O programa, o Alicerce tem já essa expertise de cobrir o déficit, o gap de matemática, de português, de inglês. A gente pode adicionar uma camada a mais de repente, ajudar essa turma que já vai estar dentro de uma empresa, dentro de uma academia de panificação, a aprender também um conhecimento técnico de aprender a fazer pão, aprender a fazer bolo, que usa, como você disse, usa todos os conhecimentos também de matemática e tal, e a gente pode linkar uma coisa com a outra. Esse é uma dimensão. A gente começou um projeto recente com o Senai, está em curso ainda, de a gente oferecer aulas gratuitas para pessoas com nenhuma renda, mas que têm vontade de desenvolver uma nova profissão, de a gente treinar essas pessoas para elas serem confeiteiras, padeiros, ainda que sejam caseiros. O Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas que são o que a gente chama de boleiras, que são pessoas que compram ingredientes no mercado para fazer bolo em casa e vender na vizinhança e para os seus amigos. É uma renda informal importante que a gente tem tentado capacitar essas pessoas, elas fazerem conta, elas saberem empreender, elas melhorarem na técnica de confeitaria. Então, a gente falou, bom, vamos formar mais gente, porque é uma mão de obra bem carente no Brasil. Com certeza. Acho que e você sente esse impacto do déficit educacional na mão de obra, no mercado, assim, como que é para você, assim, enquanto CEO, né, da B Brasil, olhar para esse déficit e perceber quando ele bate na sua porta, assim, qual momento que você sente isso? Acontece em várias situações. Eu comentei que a gente atende de forma indireta, através de vários parceiros de distribuição, praticamente todas as padarias no Brasil. A padaria é um fenômeno disso. Um padeiro hoje, ele é muito menos capacitado do que era 10, 20, 30 anos atrás. A formação de mão de obra, e não estou falando só técnico, assim, é a capacidade de ler, de escrever, de fazer conta, de ter habilidade analítica, então, e na profissão mesmo, né, a questão técnica. Então, por que se paga menos? É um ciclo vicioso que acaba. Então, muitas vezes a padaria está pressionada por custos e acaba tendo que contratar com menor valor, e daí pega gente de menor formação, e as pessoas estão expostas a uma cadeia toda de educação que forma com muitos gaps. Isso se reflete na ponta. Você tem profissionais menos preparados, menos capacitados. É óbvio que tem exceções, mas quando você olha numa questão de escala, de uma forma massiva, o Brasil se beneficiaria tremendamente de gente muito mais preparada para funções que são históricas e que começam a se perder. Então, isso muitas vezes vira empecilho de a gente quer desenvolver uma técnica nova, um produto novo, mas ele depende da capacidade da mão de obra lá na ponta de executar, de realmente. E muitas vezes a própria padaria não tem, assim, mas vamos treinar esse sujeito. Não, mas eu não posso abrir mão dele durante o horário de trabalho para ele ser treinado, porque eu preciso. Então, e aí você fica refém. Sim, com certeza.
Danilo, acho que a gente vai chegando aqui para o encerramento do papo, assim, que eu ficaria aqui mais bastante tempo falando sobre isso. É muito inspirador te ouvir. E, e eu queria, assim, convidar você para uma mensagem final. Eu ouço você, né, enquanto CEO, de um jeito muito humanizado, falando sobre as questões sociais, as questões de preocupação com os colaboradores e com todas as cadeias que envolvem, né, o seu trabalho. E eu sei do quão grande, quão responsável é, né, a empresa que você está e o tamanho dela. Então, é bonito ver a sua humanização, né, na sua fala. Então, eu queria te ouvir, assim, se você pudesse deixar uma mensagem para as outras pessoas que estão nesse mesmo lugar que você, né? Então, para outras CEOs, para outros CEOs que estão aí à frente de organizações, né, desse mesmo porte ou de outros portes menores, o que você deixaria de mensagem, assim, né, dentro desse papo todo nosso que envolve educação, envolve social, mas envolve também o Danilo enquanto pessoa envolvida nessa pauta. Então, queria saber o que você falaria aí. Eu acho que a grande inspiração do Alicerce, para mim, é de não esperar o poder público resolver sozinho. Então, quando você pega e arregaça as mangas e fala, não, a gente pode ser parte e deve ser parte da solução, eu acho que é a mesma função que eu, no meu papel que eu tenho hoje, tenho obrigação de fazer, de olhar e falar, a gente tem uma empresa com praticamente 1.000 funcionários, quase atingimos milhares de clientes e milhões de consumidores. Como eu uso tudo isso, não só para vender bolo, não só para vender fermento, que também é importante, mas é tão importante quanto desenvolver gente, quanto capacitar pessoas. E não é só desenvolver e capacitar dentro do meu ecossistema próximo, né? Dentro do meu pequeno universo de alimentos. Não, a gente pode ir além e falar de ensinar matemática, sim, para quem precisa. Porque a gente tem estrutura, tem braço, tem capacidade e tem gente. Acima de tudo, tem gente com vontade. Então, no final, o SG, eu acho que ele muda, né? Voltando um pouco do que mudou, muda porque o SG está no core, no centro da estratégia. Quando você cria a estratégia do negócio, alicerçada ali realmente com o SG, muda completamente a perspectiva. Não só, né, de novo, porque é o certo a se fazer, mas porque você passa a gerenciar um negócio olhando para não só o produto, a transação comercial, mas para o impacto na sociedade, no ambiente que a sua empresa gera. E a gente tem que olhar para o mundo é melhor ou é pior com a presença, com a existência da AB Brasil. E o meu papel é tornar o mundo melhor porque a gente existe. Demais, demais. Danilo, obrigada. Acho que essa frase final nem requer mais comentários meus. Assim, eu vou deixar essa provocação inspiradora para quem está ouvindo a gente. Queria te agradecer mais uma vez por topar e principalmente pela parceria com a Alicerce, né? A gente está aí com um projeto em andamento. Você já estava com a gente há muito tempo, então queria te agradecer, né, de manter Imagina, isso aqui de prazer. alguma forma também acontecendo. E aí seguimos juntos, né? Obrigada por esse papo mais uma vez. Com certeza. Eu que agradeço a parceria, ansioso para a gente começar o nosso projeto e obrigado pela oportunidade.